Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação condicional. Confere lá. Então vamos lá, turma. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para baixar essa planilha no link que eu vou deixar aqui na descrição para a gente acompanhar junto e ter um melhor desempenho aí. Então, o que é a formatação condicional? O conceito dela é bem intuitivo. Ela formata uma célula ou um intervalo de células quando uma determinada condição pré-estabelecida acontece. E o Excel tem uma série de ferramentas que pode ajudar a gente a dar um formato diferente para a célula, para cada situação que possa acontecer. Aí vai depender sempre da sua necessidade. Eu vou aplicar hoje um determinado conceito e também vai ter alguns outros vídeos onde eu vou mostrar outras situações que podem acontecer no dia a dia. E o que você precisa pensar sempre é o que você quer mostrar. É a informação que você quer mostrar através dessa formatação condicional. Não adianta nada a sua planilha piscar igual uma árvore de Natal e você passar uma informação ruim, uma informação incompleta ou até às vezes errada. Então é importante tomar muito cuidado com o que você quer mostrar sempre. Então, o que a gente tem aqui no exemplo de hoje é o índice pluviométrico, é o quanto choveu na cidade de Ribeirão Preto no intervalo de anos aí de 2011 até 2019, durante o ano todo, então de janeiro até dezembro. E olhando aqui para a planilha, eu consigo ver vários números e eu consigo ali fazer uma análise criteriosa de cada número, mas não é visual. Eu não tô conseguindo, de bater o olho, eu não consigo enxergar realmente o mês, os meses que mais chove, ou uma variação aí anual, algum intervalo, para eu saber o que está acontecendo com a chuva de Ribeirão Preto. Eu quero alguma coisa mais visual. Então, para eu fazer isso, eu vou usar a formatação condicional. Eu venho aqui na célula C4 e seguro o Shift, vou até a N12 e solto. Aí eu selecionei o meu intervalo, então é aqui que eu quero que a minha formatação condicional funcione. Eu venho aqui em formatação condicional e aí ele vai me mostrar alguns intervalos de conjuntos pré-estabelecidos que o Excel tem. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui com algumas cores, que seria essa. Só que isso daqui ainda não é muito visual para mim. Por quê? Por exemplo, quando a gente olha para isso daqui, o que que a gente pensa? Que chove muito de abril até setembro. Mas não é essa a realidade. Olha aqui, o mês de julho. Tem muitos anos aqui que choveram, que não choveram. Então, o vermelho para mim aqui está sendo o período de mais seca. Mas quando você olha isso, você pensa que é ali que mais chove. E não é. Então, como que eu mudo isso? Eu volto aqui em formatação condicional. Eu venho aqui em gerenciar regras. E aí ele me mostra o que é a formatação. Então é uma escala de cores graduada, variando de vermelho até o verde, e ela se aplica àquele intervalo que eu estabeleci ali atrás. Eu venho em editar regra. E aí ele me fala aqui, ele me dá alguns conjuntos de tipos de regra, mas eu vou manter aqui o que a gente está trabalhando. Mas eu vou alterar as cores. Então eu vou alterar para azul, que ele me lembra chuva, então um azul mais claro que quando ele chove menos, então o valor mais baixo. Eu tenho algumas outras funções que eu posso ter aqui, mas eu vou manter o valor mais baixo. Ele vai variar então para um azul um pouco mais escuro e o azul que fica realmente mais escuro para o valor mais alto. E vou dar OK. Eu aperto aqui em aplicar para ver se funcionou e aí deu certo. Se eu tiro o mouse, eu consigo ver então que julho é o período que menos chove. E o pé aqui, ó, de novembro até fevereiro, março. Então, essa análise, quando eu olho aqui, eu consigo ver já claramente o que está acontecendo. Uma outra coisa, então, que a gente pode fazer, mantendo aqui ainda, eu quero saber quais os 10 piores momentos aí, os 10 meses que mais choveram nessa série histórica que a gente tem. Então, eu venho aqui, seleciono de novo o intervalo, venho aqui em formatação condicional e regra de real, se tem alguns. Eu venho aqui, regra dos primeiros e últimos. Os 10 primeiros itens. Então,
Então, os 10 itens que são maiores, que mais choveram, eu quero que ele preencha com vermelho, para destacar além do que está em azul. Vou deixar aqui a forma como está, isso também é editável. Então, ele edita aqui para mim, se esse mês aqui fosse, sei lá, 1000, ele também tiraria o último anterior e colocaria aqui. Só que eu fiz isso porque eu quero mostrar para vocês que existe uma hierarquia aqui. Então, tá vendo que o que que ele fala? O que eu sempre falo, né? O Excel ele fala com a gente. Então, é uma regra aplicada na ordem mostrada, nessa ordem. Então, a primeira regra que ele aplica é dos primeiros 10 e a segunda regra é das cores graduadas. Tá vendo que ele tem uma setinha aqui para cima? É para a gente movimentar isso. Se eu coloco primeiro essa formatação e eu coloco aplicar, a de baixo não aparece. Só aparece aqui o número mesmo em vermelho, porque eu não falei nada que na escala de cor eu mudo a minha fonte. Por isso que ele aparece vermelho. Se eu falasse que a fonte ali deveria ser preta, ele ia sobrepor e deixar preto aqui. Porque ele trabalha com essa hierarquia. Então, é fundamental que vocês entendam isso, que em alguns vídeos mais para frente eu vou falar de formatação condicional dinâmica, onde na mesma tabela você seleciona qual formatação você quer, e isso vai ser fundamental depois para a gente aprender. Então, eu vou deixar dessa outra forma. E aí, uma última coisa aí que a gente consegue fazer por hoje, a gente consegue ter alguns ícones padronizados que o Excel pode fazer e deixar aqui para gente. Que aqui a gente vem, volta aqui em formatação condicional, conjuntos de ícones. E aí tem esses ícones que eles já têm padronizados, onde a gente pode, aqui eu vou apertar no direcional primeiro, nas setas, e aí ele mostra. O verde aqui ele está indicando que seria o maior, né? Então isso é outra coisa que a gente pode mudar. E o vermelho, o menor, os menores e os maiores. E o amarelo seriam ali os intermediários. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, mudar a cor que a gente quer aqui do ponteiro. Isso a gente consegue vindo aqui em formatação condicional, gerenciar regras, e aí a gente seleciona o conjunto de ícones e edita, e a gente troca aqui esse item. A gente pode colocar o que a gente achar aqui melhor. Então é isso, turma. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre formatação condicional, como a gente pode deixar ela de uma forma um pouco mais dinâmica, com algumas caixas de seleção para alterar as formatações ali de acordo com a sua necessidade e no próprio momento e na mesma tabela. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, envia seu comentário, manda alguma sugestão, alguma dica aqui para a gente continuar fazendo os vídeos, beleza? Até a próxima!